nosso livro, a nossa história é faz de contar ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. Senhoras e senhores, respeitável público, no ar mais um Arte e Memória da Cidade. Você está vendo aí um cheque em branco, mas é um cheque especial e você vai saber por quê. O dono desse cheque é o nosso entrevistado, tá aqui ó, Silas Dias Costa. Simpatia, inteligência, atitude são palavras que refletem e que representam muito bem a vida e a ação deste nosso entrevistado no Arte e Memória da Cidade dessa edição. Então vem comigo e vamos conhecer, para muita gente que não conhece, e vamos relembrar para muita, mas muita gente que conhece a história deste que é uma das figuras mais importantes do cooperativismo em Governador Valadares, Silas Dias Costa. Seu Silas Dias Costa, eu já conversei com muita gente aqui no Arte e Memória da Cidade, e muitas pessoas, e quase todas elas, dão conta de que a história de Governador Valadares passa por ciclos econômicos, né? E esses ciclos econômicos é quem são a grande mola mestra de como é que a cidade vai se comportar. E você participou muito ativamente de alguns ciclos econômicos de Governador Valadares, quer dizer, do ciclo econômico de Governador Valadares. Eu queria primeiro que você se apresentasse, não é? Para o nosso público. Alguma parte do nosso público ainda não te conhece, mas é muito beneficiado por ele. Você nasceu em Golconda? Eu nasci aqui, próximo daqui, a 5 quilômetros aqui em Golconda. Eu não gosto muito de falar de mim, mas se não tem outra maneira, vamos lá. Vamos começar. Eu nasci aqui a 5 quilômetros, ainda na mata, 1933, antes de Valadares ser emancipado. Meu pai também nasceu por aqui. Então até 1941 nós moramos por aqui. Nós estudávamos aqui numa escola familiar, mas o meu pai tinha uma preocupação muito grande, tanto ele quanto minha mãe, com uma preocupação muito grande com os filhos. Com o maior sacrifício nos levou para estudar em Valadares. Naquela época, o Valadares só tinha o Nelson de Sena. Nelson de Sena. Hoje ali na rua Barão do Rio Branco. Posteriormente que veio o ginásio Ibituruna dos irmãos Salles, do doutor Ladislau e do Venceslau, que posteriormente Ladislau veio ser um dos meus melhores amigos. Mas então fui para Valadares em 41, eu e meus irmãos estudar. E o meu pai, muito preocupado conosco, e com todos os aspectos, inclusive na questão de alimentação, onde é o Carapina hoje era uma fazenda. E era uma fazenda, você me contou? De uma família que tinha doença de Hansen, não é tempo de falar leproso. Era uma colônia de... Não era uma colônia, era uma fazenda e eles exploravam o ramo de laticínio, de produção de leite. E meu pai conseguiu com eles a colocação de uma vaca lá. Eu com 11, 12 anos, todas as madrugadas, entre as 4 e as 7 horas, eu estava por ali, tirando leite e levava o leite para casa e 7 horas estava no... Mas isso com quantos anos? Eu tinha 11 anos. 11 anos, já no batente? Já. Naquela época não era proibido trabalhar. Hoje que infelizmente, com esse conselho tutelar, que é o meu modo de ver, está acabando com a família, porque está tentando substituir a família, e eu, no modo de ver, está prejudicando, porque os pais não só corrigiam os filhos, mas como também ensinava a trabalhar e ser gente. Eu, por exemplo, apanhei várias vezes meu pai e, no entanto, eu tenho adoração pelo meu pai e admiração. Nunca apanhei por injustamente. Sem necessidade ou injustamente? Nunca apanhei por necessidade pura. Mas o certo é que nós fomos para Valadares estudar e fomos para o Nelson de Sena, posteriormente para o ginásio Ibituruna.
No ginásio Vitor Luna, naquele tempo, não existia o científico, só o curso comércio. Então eu terminei o ginásio e fui fazer o curso comércio quando eu já estava inscrito na aeronáutica e eu pretendia fazer aeronáutica. Nós muito pobres, família muito pobre, só nós nunca passamos necessidade no que diz respeito à alimentação, sempre com muita fartura. Mas então, naquela época, em 51, o papai descobriu uma lavra de mica. E eu deixei os estudos e fui tirar mica. E de lá para cá eu fui... Aí bamburrou. É mais ou menos isso, porque tudo que nós ganhamos nós aplicamos em fazenda. E fomos comprando terra e gado e eu entrei já com 17 anos, já fazendo 18, já tomei a dianteira junto com meu pai e logo assumi. Então a mica foi a grande responsável por alavancar a economia familiar, em princípio. Foi o grande passo, né? Que nos permitiu a ganhar um dinheiro que nos possibilitou ir comprando propriedades e investindo nelas. Isso até foi em 1951, e a partir daí eu fui junto com meu pai, depois praticamente na dianteira, administrando toda a comercialização na agropecuária junto com meus irmãos. Meus irmãos ainda estudavam, mas eles já eram meus companheiros e sócios junto comigo, eu os colocava como tal. Eu falei ali no início que atitude é uma das palavras que caracterizam muito a sua vida. Porque a sua vida é muito marcada assim por ações. Você está em movimento o tempo todo. Você não para, né? Já fui mais ativo, né? Hoje não tanto, né? Mesmo porque são 81 anos. 81 anos. Isso não é. Meu pai viveu só 76. A quantos quilômetros nós estamos de Governador Valadares? A 24 quilômetros em linha reta. Em linha reta. Né? Estrada de chão, tem também a parte da 116 que a gente pega para chegar aqui. Né? O senhor vive praticamente sozinho, mas tem uma atividade intensa aqui na sua propriedade. Não, já tive mais, eu ainda tenho bastante atividade, mas olha aqui, eu durante um período, eu também com a mesma preocupação que meu pai teve, comigo, eu tive com meus filhos. Então quando eu me casei, a minha esposa só tinha um curso primário. E quando ela teve com meus filhos foram fazer o ginásio, ela foi junto também. Posteriormente, foram fazer o científico, Valadares já tinha, mas eu imaginei que podia fazer uma coisa melhor. Eu os levei para Belo Horizonte, num centro mais adiantado, que infelizmente foi para mim de muita valia, porque meus filhos nunca perderam em vestibular, sempre passaram em vestibular. E a minha esposa, que era professora deles, não conseguiu passar. Passou. Mas o certo é que eu tive a oportunidade de oferecer aos meus filhos aquilo que meu pai sempre teve de preocupação comigo. Meus pais estiveram comigo. O senhor é de uma família de quantos irmãos? Nós somos 6 irmãos, 3 homens e 3 mulheres. 3 e 3. 3 e 3. Era bem equilibrado o negócio, né? Eu perdi uma das irmãs. Não, minha mãe, o primeiro parto dela foi uma coisa terrível, foi aqui no mato, não existia médico. Então ela sofreu por um período muito longo. E num dos partos ela perdeu um dos meus irmãos, das minhas irmãs, eu perdi uma irmã no dia que nasceu, com 3 dias de nascido. Vamos lá. Governador Valadares, que lembrança o senhor tem dessa transição? O senhor estava com quantos anos mais ou menos, quando o senhor se dá conta de que, bom, eu sou alguém que estou aqui e preciso contribuir para o crescimento desse negócio? Bom, a gente não se apercebe muito disso, porque essas coisas às vezes acontecem naturalmente ou forçadamente. Eu sempre participei desses movimentos classistas de cooperativa e sempre expunha as minhas opiniões. E razão pela qual eles começaram a me assediar para participar com aqueles que viessem a dirigir as instituições. Assim foi que o Delcio Nascimento Gomes, que era presidente da Cooperativa de Educação Rural, me levou para ser diretor comercial. Ganhamos no voto. Derrotamos um grupo que já estava antigo lá e nós o derrotamos no voto. Posteriormente, o derrotado se tornou um amigo meu, felizmente. E fizemos a Cooperativa de Educação Rural, quem sabe o primeiro passo para que eu fosse para a cooperativa de leite. Porque... E a gente vai falar do cooperativo de leite depois. Mas você tem que me contar o seguinte: de 17 para 18 anos, o senhor praticamente, junto com seu pai, assume os negócios da família. Isso. Não é? Isso. E é a partir daí também que o senhor começa a participar mais efetivamente das situações sociais.
Não, isso foi um pouco depois, porque até então a preocupação era só ganhar dinheiro e comprar terra. Então eu me casei em 1954, a partir de 55, 56, que eu já tinha 2 anos de casado, que eu comecei a participar das atividades políticas de Valadares. E toda a vida eu me relacionei com todos os que passaram na administração de Valadares. Conheci desde o Paleta até a Elisa hoje. Então eu tenho aqui a relação a relação de todos os prefeitos de Valadares, e muito por isso aqui quem me deu foi o Chico Teixeira, você deve conhecer. Chico Teixeira é um historiador, né? Pois é, e ele sabe que eu gosto e devo a ele essa gentileza de ter me oferecido. Aqui você tem a relação de todos os prefeitos de Valadares, convivi com todos eles. E eu vou roubar essa lista do senhor pra gente falar no quarto bloco. Pois não. Me conta uma coisa, o senhor casou no ano de 50 e... 54, por 20 anos. Quantos filhos teve? Eu tive 5, mas perdemos um. Perderam. Tem um filho que é um fato inusitado, não sei se vale a pena contar aqui, mas eu vou de passagem, eu vou contar. A minha avó, mãe de meu pai, era vidente, evangélica, verdadeiramente cristã. E ela era vidente. Então, quando a minha mulher estava grávida de 4 meses, do terceiro filho que nós íamos ter, eu fui visitá-la, eu e minha esposa fomos a cavalo visitar a minha avó. E ela, tão logo ela viu a minha esposa, ela falou: você está buchuda e você vai ter um filho mentiroso. Eu falei: como assim? Vai nascer no dia 1º de abril. E não escapa, e não deu outra. Meu filho nasceu no dia 1º de abril, morreu no dia 1º de dezembro. Mas eu não vim aqui para falar dela. Mas tem vários casos dela em função assim, da condição que ela tinha como vidente. De entregar uma palavra profética. Então eu tenho 4 filhos vivos, 3 filhas e um filho. Um dos filhos eu perdi. Como que é o nome dos filhos? Bom, a mais velha chama Gina Magali Costa. Ela é formada em psicologia, mas não exerce a profissão. Ela hoje mora em Belo Horizonte, sempre morou em Belo Horizonte. Casado com um professor universitário que tem doutorado, fez na Inglaterra, tem pós-doutorado, fez nos Estados Unidos. E minha filha, hoje ela leciona inglês, ela se dá o luxo de lecionar na casa dos alunos dela. Ela cobra por visita. Essa é a mais velha. O segundo é o Silas Júnior, que é o diretor da Crédito Rio Doce. O Silas nasceu em 57. Depois veio o que morreu, o Romero Carlos, que nasceu no dia 1º de abril, morreu no dia 1º de dezembro. Depois veio a Carla André, que nasceu em 63, essa mora em Londres. E a Graziella, que é uma extemporânea, que veio depois de 13 anos, essa mora hoje em Niterói. Meus filhos todos têm curso superior. A Graziella tem 2 cursos, ela fez nutrição e fez administração, agora está trabalhando como administradora em Niterói. Deve ser para os pais, uma satisfação enorme olhar para o encaminhamento dos filhos, como aconteceu com o senhor, né? Não, nem só, é motivo de orgulho, se é que a gente pode usar essa palavra. Mas isso não caiu do céu. Eu com a ex-mulher, investimos neles. Eu fiz questão de dar sempre as melhores escolas para meus filhos. Meus filhos estudaram nas faculdades e nas universidades que quiseram. 3 formaram em Viçosa e outra na PUC, em Belo Horizonte. Então nós sempre tivemos a preocupação de investir neles, dando condição para que estudassem, que fossem de melhores escolas. Se te dessem uma mansão em Governador Valadares, no centro, falar, você troca tudo que você tem lá para morar aqui no centro, você trocaria? Não, mesmo porque muita gente fica preocupada do fato de eu morar aqui. Eu tenho uma namorada hoje, que inclusive está passeando nos Estados Unidos. Por incrível que pareça, é um snobismo, uma esnobação. Ela foi, juntamente com a filha, comprar o enxoval do neto que vai nascer. Eu achei uma barbaridade. Então ela veio aqui no final de semana. E ela é fazendeira também e formada em arquitetura. Eu estou fazendo essa pergunta pelo seguinte, porque quem mora num lugar bonito, gostoso como esse, não troca isso aqui por nada. Não, exatamente. Mesmo porque eu sou aqui por vocação. A minha paixão era aeronáutica. Até hoje sou vidrado com aviação. Mas isso pertence ao passado. Então eu sempre falo, vou dar os ossos aqui. Meu pai morreu de infarte aos 76 anos. Minha mãe morreu com aneurisma cerebral. Eu não escapo de uma dessa. Não, vai escapar. Mas olha, e peço até a Deus que isso aconteça comigo. Porque eu quero morrer aqui. Eu quero morrer aqui.
Olha a oração do sujeito. Eu peço isso para Deus, eu peço isso para ele. E gostaria que morresse o ano que vem. Ano que vem? É, exatamente. Olha aqui, eu já vivi essa cidade, toda uma condição de produtor rural, de dirigente classista, de cooperativista, mas chegou a hora que a minha preocupação maior é a eternidade. Vamos fazer o seguinte, aqui, vamos dar uma paradinha? Porque o homem tá falando umas coisas doidas, não é? Tem muito ainda para viver. O que vai parar agora é esse bloco do Arte e Memória da Cidade e a gente volta depois com mais Silas, mas vai ter muito mais, viu? Não é só mais 3 blocos, não. E não é só ano que vem também, não. A gente dá um tempinho e volta já já. De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade e hoje com Silas Dias Costa. Aqui, aquele clima de... passou. Vamos falar sobre o que aconteceu e o que vai acontecer ainda. É que vai foder. Para com essa história. Acabou. Já paramos. Parou. Já paramos. Olha só. O senhor tem uma atividade muito forte na área do cooperativismo e a gente começou a contar sobre isso. Eu queria que o senhor contasse mais. O senhor começou com uma cooperativa de... Educação Rural. Em 1974, Delcio Nascimento Gomes, em função da minha participação nas assembleias, das opiniões que eu dava, imaginava que eu poderia prestar um razoável serviço como diretor da cooperativa. Nunca imaginei que fosse me prejudicar tanto. Acabei de tanta assédio aceitando ser diretor da cooperativa de educação rural. Fizemos delas uma grande cooperativa, criamos um departamento comercial nela, inclusive compramos uma área para o departamento comercial hoje, onde está o Cicobi hoje. Quem comprou aquela primeira parte fui eu, e Delcio Nascimento e eu compramos ali em 1974, 75, para construir a sede da cooperativa de educação rural, que posteriormente foi incorporada pela cooperativa de leite já na minha administração lá. Então eu fui para a cooperativa de educação em 74, fiquei lá uns 3 anos como diretor comercial e de lá eu fui levado na marra para ser diretor na cooperativa de leite de produção agropecuária Vale do Rio Doce. Mas o senhor não acha... Eurídice e Naves. Eu quero que você fale sobre eles. O senhor não acha que esse Namarra foi muito fruto do seu trabalho? Deve ter sido, mas olha aqui, se eu fosse hoje, com o conhecimento que eu tenho, ninguém me tiraria e me levaria, por mais que eu goste do sistema cooperativo, eu não teria ido, porque eu acho que foi perdido o tempo que fiquei lá, porque dilapidaram o patrimônio que nós construímos. Fizemos da cooperativa de agropecuária uma das maiores do estado de Minas, com frigorífico, com supermercado, com departamento médico, com médico conveniado, com laboratório, com assistência médica odontológica a nível de fazenda, com unidade móvel e com centenas de bolsas todo ano de estudo para filho de associado, para filho de funcionários. Então, todo aquele esforço que nós fizemos, aquilo não acabou em nada, venderam tudo aquilo. Então eu me sinto hoje, de certa forma, muito decepcionado com o caminho que teve. Que tomaram e os que estão lá hoje se arvoram ser bons diretores. Então eu não quero questioná-los, mas ao meu ver, eu acho que a cooperativa hoje é um arremedo do que ela foi. Ela apenas ficou só na lembrança cooperativa que nós tínhamos. Haja vista que nós hoje não temos nem fabricação de nada. A cooperativa apenas tem um escritório e ela virou um fomento de administração da situação. Apenas um intermediário. Ficou como se fosse um intermediário. Na área de produção. Então você já passou por cooperativa de leite... Primeiro de edificação rural. Eletrificação rural. De leite e fui também diretor da União Ruralista Rio Doce. União Ruralista Rio Doce, que administra a exposição. Como foi sua experiência na cooperativa de leite? Cooperativa de leite nós recebemos da cooperativa em 77. Eu era Eurídice, Naves e eu. Eurídice era o presidente e eu o diretor comercial, nosso financeiro. Eurídice foi uma figura extraordinária. Devo demais a Eurídice, porque eu fui apanhado aqui, praticamente a laço, um ignorante, grosseiro, e Eurídice muito polido, muito educado, e ele investia na gente. Então Eurídice foi me moldando e me
mostrando a maneira de melhor atender as pessoas, pensar um pouco as palavras. Então o Eurídice foi fundamental nas minhas realizações na cooperativa, e mesmo porque ele sempre esteve do meu lado e sempre aceitou as minhas sugestões. Então ele foi diretor-presidente por 3 anos, a partir daí eu fui o diretor-presidente, e nós estivemos juntos esse período lá. Então nós recebemos uma cooperativa que vendia leite nas carrocinhas, o leite era dosado na vista das pessoas, e movimentamos, e nós modernizamos aquilo. Compramos carros isotérmicos e passamos a embalar o leite e já direto nas caixinhas e já entregando o leite já refrigerado, e passamos para industrializar o produto. E a cooperativa foi crescendo, e ao ponto de nós éramos filiados à CCPL, entendemos que deveríamos desfiliar, porque nós estávamos perdendo tempo, separamos da CCPL, criamos toda uma estrutura de industrialização, industrializava todo o nosso leite, e nós produzíamos todos os produtos, empacotava o leite, doce de leite, manteiga, queijos, várias marcas, várias espécies. O certo é que nós processávamos todo o produto. E criamos o departamento de comercialização junto com a cooperativa, criamos o supermercado, compramos uma fazenda com a preocupação de fazer a renovação do combustível, ou seja, energia renovável. Implantamos uma fazenda de eucalipto. Quando eu deixei a cooperativa em 87, nós já tínhamos o consumo de toda a nossas caldeiras, já consumia lenha produzida por nós. Por vocês, ou seja, já nós não consumíamos petróleo mais. Quanto tempo você ficou na cooperativa de leite? De 77 a 87. A 87. 10 anos. Então passou por um período de enchente terrível. 79. 1979. Como foi a experiência do ponto de vista do cooperado? Nós fizemos questão de dar toda a maior assistência que nós podíamos. Nós tínhamos 3 Scanias com 23 mil litros cada uma. Nós adaptamos a essas Scanias bombas hidráulicas, nós enchíamos essas Scanias de água no frigorífico, onde ainda há a estação de tratamento de água, e distribuímos água nos hospitais, nas creches e nas casas de muitas pessoas. Nós ficamos por conta da cidade distribuindo água. Além disso, nós tínhamos uma cozinha no frigorífico, chegamos a dar 2.000 alimentações por dia àqueles flagelados da enchente, sem nunca cobrar nada. Os atingidos pela enchente de 79. Os desabrigados e os desalojados. Os desabrigados e desalojados. Atendemos até quando passou a enchente. Então o trabalho da cooperativa de leite ia além de simplesmente manipular, beneficiar o leite. Muito além disso, porque segundo o estatuto, a cooperativa tinha que receber, industrializar e comercializar. Mas nós tínhamos o FATS, Fundo de Assistência Educacional e Social, que determinava que 10% dos lucros da cooperativa era para investir na educação, no esporte e no atendimento social. Mas nós passamos o FATS para 20%. Nós chegamos a ter temos várias pessoas formadas com recursos da cooperativa. Nós dávamos assistência médica a todos os nossos associados que estavam em dia com a cooperativa fornecendo. Laboratório a custo zero, nem só o médico, nós tínhamos 40 e tantos médicos conveniados, com todos os laboratórios. O associado chegava na cooperativa e tinha necessidade de uma consulta, nós tínhamos um elemento específico para fazer essa triagem, ele era encaminhado para consulta, para os laboratórios e também na área educacional. Nós tínhamos várias pessoas fazendo curso superior, curso intermediário, sempre bancados pela cooperativa. Todo ano nós fazíamos isso. Eu sei que o senhor lê muito, o senhor é uma pessoa muito apaixonada por leitura. Principalmente História do Brasil. História do Brasil. Mas de onde veio a paixão pelo cooperativismo? De onde veio essa pujança toda? Porque quem te ouve falar percebe claramente que você é apaixonado por isso. Não, isso veio naturalmente da convivência, né? Porque eu sempre conheci algumas cooperativas, eu sempre ia ao Paraná, e até hoje vou muito ao Paraná. O Paraná, para mim, é o berço do cooperativismo no Brasil, é a expressão maior do cooperativismo está no Paraná. Então eu vi a Batavo, lá em Carambeí, que ela recebia todos os produtos da agropecuária, desde o ovo do codorna ao boi.
suíno e tudo, e processava. Não só recebia, como industrializava, comercializava e exportava. Então eu vi aquilo isso, e sempre procurei mostrar isso nas assembleias que eu participava, e as pessoas achavam que eu poderia ser utilizado para viabilizar de alguma maneira também o desenvolvimento da minha cooperativa. O seu conhecimento dessa situação te encaminhou. Motivou alguém a me forçar. Eu te confesso que eu tenho arrependimento de ter ido, porque eu interrompi a minha carreira comercial. Nós já estávamos com 500 alqueires de terra, e quando eu digo nós, eu e meus irmãos todos juntos, eu comprava para nós, nós todos, e desde que eu fui para a cooperativa, nunca mais comprei um palmo de terra. Era algo que te consumia. Fiquei 10 anos na cooperativa, nunca tirei um dia de férias, nunca tirei um dia de férias. Nós trabalhávamos sábado e ainda dava assistência aos domingos. Eu cheguei ao ponto, eu estou a 24 quilômetros de Valadares. Cheguei ao ponto de ficar 60 dias sem poder vir na minha fazenda. Quando eu saí daqui, minha fazenda estava bem cuidada. Quando eu voltei, ela estava arrasada. E com isso prejudiquei os meus próprios irmãos, porque tivemos que separar a sociedade e nenhum de nós cresceu mais. Então, fiz da cooperativa uma grande empresa, fizemos dela, desculpe, eu não gosto de botar na primeira pessoa, fizemos dela uma grande empresa, mas que eu te pergunto, a troco de quê? O que ela representa hoje? Então eu lamento profundamente e fico vendo hoje. Então nós éramos 3 diretores, nós tínhamos um único veículo para nós 3. Nunca fui almoçar no carro da diretoria, nunca. Nós almoçávamos, nós usávamos o nosso carro. Quando tinha visita, nós usávamos o carro da diretoria. Então eu vejo hoje não tem essa preocupação, todo mundo quer prevalecer da melhor maneira possível. Nunca tive um centavo de fundo de garantia recolhido, nunca tirei um dia de férias. Então você imagina, isso é uma coisa completamente inusitada, principalmente para os dias de hoje. E fazer com prazer, né? Com prazer e com convicção de que estava fazendo aquilo que é correto. Era ideologia principalmente mesmo. Com o meu princípio diante de Deus. Maravilha. Pessoal, seguinte, mais uma paradinha no Arte e Memória da Cidade. E daqui a pouco a gente volta com muito mais Silas Dias Costa, com toda a sua história, com toda a sua força, com toda a sua herança, que nós herdamos aqui em Governador Valadares. É mais um tempinho, a gente volta já já. De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade. Eu sou Evandro Júnior e eu tenho um prazer enorme de mandar aqui o meu abraço a cada uma das pessoas que me para na rua, que fala sobre o programa, que fala que está assistindo. Olha, é um carinho imenso que eu gostaria de retribuir e eu quero retribuir isso aqui mencionando cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e continue assistindo o nosso programa e toda a programação da Superi News. E hoje, como presente, a gente está com Silas. Silas, a gente estava falando sobre cooperativismo. E você falou sobre a cooperativa do leite, a cooperativa da eletrificação e a União Ruralista. Como é que foi para a gente terminar e entrar no outro assunto? A União Ruralista foi a última participação minha nas entidades de classe. E o pessoal lá sabe que eu não participo, não apoio mais minha assinatura em mais nada que diga respeito à classe. Então foi só porque eu fui ajudar o André Melo a ganhar eu ainda tinha alguns votos. E o André teve que ir com o pai dele e nós fizemos uma chapa para ganhar a eleição da União Ruralista. E fomos bem sucedidos. E o André é o nosso presidente. E compusemos a chapa. E o André deu uma administração espetacular à União Ruralista, modernizou aquilo. Todo produtor rural de bom senso e que tem senso de justiça, há de entender que do trabalho espetacular que o André fez, e posso dizer que nós ajudamos também a fazer, nem só nós participamos com recursos próprios, com ajuda, como também com a presença, com ideias e enfim, com aquilo que ele mais precisava, que é estávamos junto com ele. O André foi e continua sendo diretor, hoje é secretário da Agricultura, foi sucedido temporariamente pelo doutor Reginaldo Vilela, mas o certo é que ele está toda semana aí e a União Ruralista vai muito bem. Nós
temos uma preocupação, a neuralista tem a preocupação também de oferecer o melhor que ela pode para o produtor, o agropecuarista do Vale do Rio Doce. Além de ser um parque de exposição, um dos melhores do Brasil. E isso é um fato constatado por todo mundo que vem aqui. Exato. Né? Agora nós estamos partindo para outra etapa. Vendeu-se um pedaço agora por um bom dinheiro. Com esse dinheiro já adquiriu uma outra área, com parte desse dinheiro, e a tendência é transformar a exposição, levar a exposição e para onde nós recentemente adquirimos, fora da cidade, no anel rodoviário, longe da enchente, porque toda enchente que tem nos prejudica tremendamente. Sacrifica muito lá. Mas isso é tempo, vai gastar um pouco mais de tempo, mas com o pessoal que lá está e a competência daquele pessoal, isso não é problema nenhum, eu tenho certeza, isso é questão só de tempo. E nós de cá, na medida que for preciso, à distância nós estaremos para ajudar. E eu tenho certeza disso, absoluta. O hospital é uma das pinceladas, eu vou dizer assim, que a história tem que se dar conta da sua participação. E é uma coisa que eu gosto de falar. Eu fui levado para o hospital a convite do Dr. Rui. O hospital estava saqueado e falido. Então eu não entendia nada de administração hospitalar. E aí, como é que foi? Eu procurei as pessoas que tinham conhecimento, e tem a Fundação Dom Camilo e outras tantas que cuidam disso. E reuni a Sociedade Valadarense na reunião na Associação Comercial para sentir o pulso da coisa. E foi, se não a maior, mas uma das maiores reuniões, porque o recinto ficou tomado. E a Sociedade Valadarense veio toda em meu socorro, porque sabe do que representa o Hospital para Valadares. E certamente pela credibilidade que eu imagino ter diante da sociedade. E o certo é que nós conseguimos tudo que nós queríamos lá. Lá o hospital não tinha nada, não tinha sequer lençol. Os pacientes que lá estavam passando necessidade porque não tinha o que comer. Isso a gente está falando de que... Em 91, de 91, na administração do Dr. Rui, 1991. O certo é que eu cheguei no hospital, meus amigos chegaram junto, e nós já demos um apanhado na cidade, já levando víveres alimentícios, e começamos por ali. E fizemos bingo, e o Alceni Guerra era o ministro da Saúde do Collor, e nós tivemos audiência com ele, foi agendada pelo Dr. Alisson Paonelli, que eu posso dizer que é o meu amigo, pelo Lael Varela e pelo Oscar Correia, Oscarzinho Correia. Doutor Arnoldo, Zé do Carmo e eu tivemos essa audiência com o Alceni Guerra, mas para ir para a audiência, Arnoldo e eu e Zé do Carmo ficamos por conta de elaborar um documento para não chegar de mão vazia. E o Arnoldo é muito inteligente, tem muita facilidade para redigir e muito aberto às sugestões. O certo é que fizemos um trabalho muito interessante e levamos para o Alceni Guerra, Sua Excelência o Ministro da Saúde, e nós tivemos uma audiência demorada com mais de 2 horas. E ele, inclusive, ficou com aquele documento nosso, dizendo que servia de parâmetro, de sugestão para os outros. E nós elaboramos, mudamos o convênio que tínhamos com o Ministério da Saúde, melhoramos os convênios, fizemos convênio com o Vale do Rio Doce, limpamos o hospital daquelas pessoas maléficas que estavam praticando atos desonestos, roubando mesmo o hospital. Demitimos muitos funcionários, inclusive alguns médicos se demitiram. O certo é que nós ficamos lá 6 meses e evoluímos com a ajuda de muita gente. Não posso deixar de falar do Ângelo Ademar, não posso deixar de falar do Zé Cantídio, do Delcio Nascimento Gomes, que foi diretor da REMAC, e ficaram esse e muitos outros, Zé Maria e muitos outros, que fica até difícil citar nome porque eu vou cometer injustiça. Mas o nome, na citação desses nomes, homenageei-os demais. Então eles ficaram por minha conta e nós viabilizamos junto aos produtores de gado, 600 e tantas cabeças de gado, que levamos à lesão do Parque de Exposição, sem pagar nenhum centavo de comissão. Todo aquele dinheiro foi viabilizado para pagar a dívida do hospital, além de bingo que nós fizemos, de convênio que nós melhoramos. O certo é que nós demos uma saneada no hospital.
Só não conseguimos pagar o INSS, mas acertamos todas as dívidas, os funcionários daquela inflação louca de 91, tinha 4 meses que não recebia. Paguei a todos corrigido, ou seja, eles receberam quase em dobro o salário. Isso me serviu de uma punição no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas quis me botar na cadeia pelo fato de eu não ter feito licitação para pagar as dívidas. E eu fiz questão de deixar o último documento para o Tribunal de Contas dizendo que não fiz mesmo, porque não gastei dinheiro da União. Gastei dinheiro daqueles que estiveram conosco e com a criatividade que nós tivemos de fazer recurso. Então, e nós fizemos porque nós estávamos, se não fosse nós, talvez o hospital não tivesse conseguido. O Tribunal de Contas me deixou de lado e aceitou as minhas documentações, que não tinha como não aceitar, porque eu não preciso de licitação para gastar um dinheiro que é meu, se eu estou dando para a entidade ou se alguém me deu, para viabilizar o pagamento das dívidas do hospital. Durante algum tempo, essa foi uma prática muito corrente, né? Tirar do próprio bolso. Mas foi durante muito tempo. Muito tempo, Qual é a sensação que você tem ao olhar para o hospital e para a história do hospital e ver o hospital como está hoje? Eu tenho a sensação de um dever cumprido e tenho a alegria de ter participado. Eu costumo falar que foi o maior salário da minha vida. Eu nunca recebi 1/10 de centavo. Trabalhei 6 meses, nem o álcool que eu consumia, nunca me pagaram. Nunca recebi. 6 meses sem receber. Um inteirubando que eu fiz lá, de R$2 eu paguei. Então eu não faço isso por vantagem, é por princípio. Então o maior salário, eu ter visto muita gente chegar lá morrendo e sair curado. Infelizmente, eu vi muita gente chegar aparentemente bem e sair no caixão. Mas de qualquer maneira, eu tenho a consciência de que nós que estávamos lá, fizemos o máximo para dar o máximo que nós tínhamos para aqueles que mais necessitavam. E se eu recebi várias homenagens na minha vida, eu não gosto muito de homenagem. Mas o pessoal do Hospital Municipal, que ficou meu amigo, me prestou homenagem. Eu tenho esse cartão aqui, essa placa, e eu tenho aquilo como um troféu, porque o maior troféu é a amizade que eu tenho lá. Há poucos dias eu recebi aqui todos os 50 funcionários que vieram me fazer uma visita de surpresa aqui. Lá do hospital? Todos vieram aqui, passaram o dia comigo. Não me deixaram fazer nem um café, trouxeram tudo e passaram o dia comigo na véspera do meu aniversário. Tem por aquela gente uma grande estima. Mas isso é resultado de gente que contribuiu de verdade. E não pode ser esquecido de jeito nenhum. Eu inclusive ouvi de alguns funcionários lá que nunca tiveram a oportunidade de trabalhar com gente mais séria do que nós. Olha só. Então isso para mim é um prêmio. E é um prêmio para nós, do Arte e Memória da Cidade, conversar com esse menino. Conversar com esse rapazinho aqui de zóio azul. De 18 anos, ao contrário. Vamos fazer mais um intervalo. E daqui a pouco nós estaremos de volta com o 4º e último bloco do nosso Arte e Memória da Cidade. Fique por aí, tem muito mais pra gente conhecer da história deste moço que muito contribuiu para a nossa história em Governador Valadares. De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade. Esse é o 4º e último bloco com o doutor Silas. Quando eu falo doutor, ele fica assim, tira esse negócio de doutor pra lá. Mas vem cá, moço, o seu nome não pode ser esquecido. E falar em nome, eu vou falar em política, nós vamos falar em política. E falando em política, nós vamos tocar em alguns assuntos aqui, né? Falar em nome, a gente lembra de homenagem àqueles que de verdade contribuíram para a cidade, né? E que tem os seus nomes esquecidos e colocados de lado. O senhor sente que o seu nome é um dos nomes lembrados ou esquecido em nossa cidade? Não, essa preocupação eu não tenho. Eu não tenho essa preocupação. Mas qual é a sua observação? Uma coisa é a preocupação. Não, eu tenho muita preocupação com os que passaram verdadeiramente na administração de Valadares. Eu conheci todos os prefeitos de Valadares, do Paleta a Elisa. Mas convivi com uns na intimidade. O Hermílio foi meu amigo e ele sempre me dizia que eu era o assessor dele para assuntos de agropecuária.
Fazia várias excursões quando era diretor de cooperativa, o Hermínio sempre estava conosco. Doutor Hermínio. E convivi com ele na intimidade. Mas olha, dos prefeitos de Valadares, que eu fui realmente amigo, Zé Fernandes e Ladislau Salles. Doutor Ladislau Salles é um caso à parte. Ele era médico, é um verdadeiro sacerdote da medicina. E eu convivi com ele durante toda a minha vida. Ele participou da União Ruralista de Valadares, da Associação Rural, e foi tremendamente injustiçado. Ele foi banido da Sociedade Rural de Valadares por alguns levados pela opinião do Coronel Pedro e outros tantos que julgavam o Ladislau comunista, que na realidade ele nunca foi. E ele teve que sair da cidade? Ele foi expulso da Associação Comercial, e ele era secretário secretário da Saúde de Minas Gerais naquela época. Então ele fez um protesto de nunca mais entrar em Valadares. Ele quebrava esse juramento. Quando eu era diretor da cooperativa, e eu ficava no frigorífico, à margem da Rio Bahia, ele sempre vinha almoçar comigo lá, mas prevenindo que ele não queria ter ninguém além de nós. Então o Ladislau foi um médico extraordinário, caridoso, humano, excelente prefeito, mas infelizmente a sociedade de Valadares quer usar e vezeira de fazer injustiça com quem merece ser homenageado e homenagear quem não precisa ser homenageado. Há exemplo de muitos que receberam homenagem em Valadares, quando na realidade tinha que ter sido execrado. Me conta aqui, eu sei que todo mundo te provoca com isso, não é? Mas quais são, ou qual é um dos exemplos de maior injustiça de gente homenageada fora do círculo dos que contribuíram para... Se eu sei que tivesse tempo e tivesse espaço, eu ia ler para você aqui um artigo do Zé Altino. O Zé Altino é um excelente articulista, é de um temperamento difícil, mas não pode se negar a capacidade que ele tem para escrever. Eu convivo com dificuldade com o Zé Altino, pela sua teimosia, enfim, pela sua maneira de ser. Mas tem um artigo do Zé Altino que coloca isso do jeitinho que vale a pena considerar. Eu tenho tristeza, porque quando nós deixamos a cooperativa, eu fui sucedido pelo Zé Miguel, que ainda tocou muito bem a cooperativa e o frigorífico. Mas o Zé Miguel foi sucedido pelo Wellington Braga, que infelizmente se encarregou de acabar com tudo que nós deixamos lá. Nós tínhamos fazenda reflorestada, nós consumíamos lenha, a nossa energia renovável produzida por nós. E o Wellington Braga acabou com tudo. Vendeu fazenda, vendeu lenha, vendeu o entreposto, vendeu o frigorífico, venderam até a marca da cooperativa. Enfim, o Wellington, eu tenho a minha frustração é saber como pode, e outra coisa, fez com respaldo da classe rural, porque ele não fazia sozinho se ele não tivesse a votação da Assembleia. Então ele conseguiu delapitar todo um patrimônio com a quiescência daqueles que ajudaram a construir. E isso está no artigo do Zé Altino? O Zé Altino coloca isso com todo. Eu tenho um artigo aqui, e com brilhantismo ele coloca isso com todas as letras. Algumas homenagens em Governador Valadares, quando eu ouço as pessoas conversarem, a marca é uma marca de insatisfação e até de uma certa relutância. Centro Cultural Nelson Mandela e Fundação Percival Farco. Isso é uma maior excrescência. Eu já falei várias vezes, inclusive com o Hermínio, fiz tudo para o Hermínio mudar o nome daquela fundação, falei com o Almir Vargas na época, mas nunca me levaram a sério. O Percival Farco foi um americano, assim, muito ativo na área comercial, e ele veio para o Brasil para construir aquela estrada Madeira Mamoré lá no Amazonas. Ali morreram 8 mil funcionários praticamente largados de lado pelo Percival Farco. Prevaleceu o que pôde. Posteriormente, ele foi construir aquela estrada no Contestado, que liga o Paraná a Santa Catarina, e ele conseguiu tomar do governo 30 quilômetros de cada lado, toda a madeira que tivesse ele canalizou com ela. No final ele foi embora deixando todo mundo sem receber. Então um homem que só fez safadeza. Os livros, eu posso te mostrar aqui no livro didático, ele foi tido como um desonesto. E ele foi prestar uma homenagem à Fundação Percival Farco. Eu não sei por qual razão, foram dar essa homenagem a ele, emprestando o nome de uma fundação tão extraordinária
e que presta tanto serviço a Valadares, quando ela tinha tantos nomes para homenagear Antônio Rodrigues Coelho, Laércio Birro, Hermílio Gomes, enfim, muitos nomes, Ladislau Salles, muitos outros, Eurídice Inácio de Lima, muitos outros que poderia emprestar o nome com um verdadeiro senso de justiça, não um festival com um americano que só veio aqui no Brasil para tirar proveito. A política em Governador Valadares, ela polarizava muito entre UDN E PSD. e PSD. Como é que você vê a política hoje em Governador Valadares? Tá, como que era essa polarização? O senhor foi amigo de prefeito, né? Como é que o senhor se comportava do ponto de vista do responsável pelo fomento comercial, tendo amigo prefeito? Como é que o senhor via essa movimentação política toda? Por mais estranho que possa parecer, não havia esse radicalismo de hoje. Havia um senso de ética, que a UDN e o PSD. O pessoal era adversário, mas na política, casos raros, esporádicos, havia alguma cena de que deixava a desejar, havia às vezes até algum crime, mas isso com maneira acontecia muito raramente e nem sempre com as pessoas de maior expressão. Às vezes o baixo clero, alguém mais radical e que em nome de um partido fazia alguma besteira, mas a gente sempre conviveu muito bem com isso, diferente de hoje, porque hoje você tem a internet aí, você está vendo o que está acontecendo na internet, uma baixaria tremenda, mas o certo é que essa coisa de política vai ser sempre assim, infelizmente não tem como mudar. Sempre. O senhor tem uma lista aqui de todos os prefeitos que já passaram, Isso. não é? Aqui por Governador Valadares. E alguns deles passaram por alguns dias apenas. Não foi? Isso. É interessante. O senhor não está aqui não estava combinado, mas se eu te desafiar, te dizendo assim, eu digo o nome do prefeito, você me diz o partido. Não, isso eu não consigo. Não dá, né? Não consigo, porque naquele tempo tinha o PTB, o DN e o PSD. Naquele tempo, porque o Ramos Vergaria é do PSD. O Ladislau Salles é do PTB. PTB. O Ladislau Salles. A grande maioria aí, o Hermílio da UDN. O Guilhermando de Melo da UDN. O Abílio Pato da UDN. O Zé Fernandes da UDN. Depois a Arena, posteriormente a Arena. Então a grande maioria tinha esses dois partidos, exceção do Ladislau Salles, que foi do PTB. Dessa lista, até nós chegarmos aqui na Elisa, não é? O que mais te emociona é Ladislau Salles. Pelo homem que foi e pela minha amizade com ele. Negativamente, quem é que... Paulo Fernando. Paulo Fernando foi um desastre em Valadares. E o Mendes Barro. O Paulo Fernando, além de ser um péssimo prefeito, consta que ele não era honesto. Eu não tenho como provar atos de desonestidade de Paulo Fernando. Eu sei que ele foi um péssimo prefeito. Outro péssimo prefeito foi o Mendes Barro. Mendes Barro foi prefeito só por 2 anos. 2 anos. E o vice dele era Eurídice Inácio de Lima. Um fato interessante de Eurídice foi presidente da Câmara, foi vice-prefeito, nunca recebeu 1 centavo de soldo, de salário. Nunca quis. E Eurídice, apesar do Mendes Barro ser um péssimo prefeito, Eurídice foi um vice dele e conviveu com ele com todas as dificuldades possíveis. Mas dos piores foi o Mendes Barro e o Paulo Fernando. O pior de todos foi o Paulo Fernando. Agora, dos melhores, Ladislau, Raimundo Rezende, extraordinário prefeito. Então eu tenho esses dois como melhor. O doutor Rui foi um prefeito muito fraco. Foi, coitado, teve muita dificuldade. Ladislau, Raimundo Rezende, Joaquim Pedro Nascimento. Joaquim Pedro foi um excelente prefeito. O Brasil passou aí pela eleição de presidentes, né? E ganhou de novo a Dilma. Isso. Do PT. Conta o meu voto. Eu ia perguntar, mas já que o senhor falou. Qual é a sensação que o senhor tem, né, de que rumo deve tomar o Brasil nesse novo mandato? A sensação que eu tenho é uma, que eu quero é outra.
A sensação que eu tenho é que ela vai meter o pé pelas mãos. Mas eu não sou dono da verdade e nem manjo muito de política. Torço para que eu esteja enganado. Eu torço com todas as minhas forças para que ela faça um bom governo e que esse Brasil saia desse processo de falta de autoridade, de desrespeito à propriedade privada. Eu vejo um absurdo esses assaltos a ônibus e não acontece nada, a roubalheira na Petrobras. Você vê esse problema do mensalão. Não aconteceu, bastou a Dilma ganhar, no outro dia o Zé Disseu já está em casa. Então não dá para entender. Eu gostaria que esse país fosse passado a limpo, que o judiciário existisse para valer. Não, é pena que o Joaquim Barbosa saiu de lá. Enquanto o Joaquim Barbosa estava lá, eu acho que nós já tínhamos alguma esperança. Agora eu acho que a coisa ficou difícil, porque o judiciário não está a merecer a confiança do brasileiro. Valadares era uma referência de passagem para muitos presidentes do Brasil. E foi perdendo esse contato, não é, com Brasília aos poucos. E hoje, não é, os presidentes passam por aqui apenas em campanhas eleitoreiras, não é? Como é que você vê isso? Isso aí eu não tenho como analisar, eu não tenho condição política para analisar isso, né? Eu sei que hoje o que conta é o número de eleitores. Valadares tem 200 e poucos mil eleitores. Então, talvez nesse aspecto eles preferem ter contato com cidades acima de... Mas Juscelino passou por aqui, né? Mas naquela época naquela época que o Juscelino passou aqui, primeiro ele foi candidato a governador de Minas, né? O Juscelino foi prefeito de Belo Horizonte em 40, depois ele foi governador, um extraordinário governador. O Valadares teve a primeira energia elétrica graças ao Juscelino. E eu não tive o prazer de votar nele. Eu era da UDN. Meu pai era da UDN e eu fazia coro com meu pai. Mas eu não posso desconhecer que o Juscelino foi um extraordinário governador, um mais brilhante, visionário presidente que esse país teve. Haja vista esse programa de 50 em 5. Você vê as usinas hidrelétricas, o Brasil não tinha nada disso. A indústria automobilística, as rodovias. Então você imagina, o Juscelino foi outra coisa, de cumprir a Constituição, levar o Brasil para o Planalto Central, para cumprir a Constituição, desafiado que foi por um goiano. Então, o fato de ter levado Brasília, a capital federal para Brasília, o Brasil tomou outro impulso a partir daí. Porque já pensou se nós estivéssemos imaginando. Se deu conta de quem era, né, e da força que tinha. Querido, deixa eu te falar uma coisinha. Eu acho que na apresentação faltou uma palavra para te apresentar. Modéstia. Não faço nenhuma vantagem. Eu gostaria até de ser mais. Muito modesto. Sabe, porque eu tenho certeza que a história de governador Valadares precisa se dar conta da sua presença, da sua inserção e da sua importância para tudo aquilo que nós somos. O senhor pode até se sentir um tanto desconfortável com isso, é natural. Não é? Não é só desconfortável, né? Eu tenho convicção, porque isso é natural. É natural que o senhor se sinta assim, sabe por quê? O senhor é uma pessoa honesta, é uma pessoa transparente, é uma pessoa que sabe o que fez e fez por propósitos de ajudar outra, solidariedade purinha. Por mais que eu fosse menos modesto, eu tinha que ter convicção que chega uma hora que não dá mais. Você sabe disso. As células nervosas não regeneram. Eu não tenho hoje o vocabulário que eu tinha. Às vezes eu preciso de uma palavra, um fato que eu sei de cor e salteado. Preciso, a palavra não vem. Então, e outra coisa, os reflexos ficam condicionados ao peso da idade. Então... Muitíssimo obrigado por essa entrevista, por esse tempo que a gente passou aqui. Eu tenho certeza que tem muito mais para contar por aí. Eu estou querendo marcar o seguinte, uma resenha com alguns que já passaram pelo Arte e Memória da Cidade, para a gente compartilhar essas histórias. A hora que você quiser. Pode ser aqui em casa. Nós marcamos marcamos uma moça aqui o cardápio não varia. É o ano todo galinha no arroz ou frango ensopado. Aqui não passa, não tem outro cardápio. Mas a não ser o outro mais modesto que isso daí. Mas pode ser aqui em casa a hora que você quiser. Só vou falar daquilo que eu sei. Mas eu não gostaria de encerrar essa entrevista sem deixar um abraço para todos aqueles que eu deixei de nominar. Eu sei que teve muita gente que me ajudou em tudo que eu fiz na vida. A todos eu quero homenagear na pessoa daqueles nomes que eu citei, porque não é possível lembrar de todos. Então ninguém se sinta desprestigiado, porque se alguma coisa eu fiz foi com a ajuda de muita gente. Com certeza.
Querido, brigadão mesmo. Não é de quê? A você que ficou conosco até agora, nosso muito obrigado. E nós nos veremos, se Deus quiser, numa próxima edição. Fique com Deus. Tchau, tchau. No nosso livro, a nossa história é faz de contar ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer.